dia de completar o nosso Guia de Defesa das Plantas. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de doença nas plantas, que é para completar o combo pragas e doenças, que sempre acabam vindo juntas quando a gente está falando de todos esses probleminhas que as nossas plantas podem apresentar. Se você não viu os vídeos sobre pragas, eu vou linkar eles aqui embaixo, mas você não precisa ver eles para você saber essas coisas aqui que eu vou falar hoje. Então a gente vai começar falando o que é uma doença. Uma doença ela pode ser um vírus, ela pode ser um fungo, ela pode ser uma bactéria. Esses três caras eles podem acabar afetando as funções e a aparência das suas plantas. E a coisa mais importante que a gente precisa saber sobre doenças é que elas são super, hiper influenciadas pelo meio ambiente e pelas condições das suas plantas. Então é super importante que você cuide das suas plantas do jeito certinho, dê nutrientes para elas, regue elas com frequência e coloque-as obviamente em um habitat que elas gostem. Também é super importante que você não traga terra, semente, muda, estaca para dentro do seu jardim que tenha alguma dessas doenças. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas três coisas, tá? Começando pelas bactérias. As bactérias elas podem causar podridão nas folhas, elas podem causar folhas murchas e até galhas nas folhas, que são aqueles tumorezinhos que aparecem. E o truque da bactéria é muito simples, ela só ataca a planta que já está machucada. Então a melhor coisa que você pode fazer para prevenir as bactérias é obviamente combater pragas, mas também podar as suas plantas da forma correta. Use sempre uma lâmina bem afiada para cortar e corte sempre no lugar certo. Nada de ficar fazendo assim com uma tesoura cega que apodrece e destrói todo o galho ali. Não pode fazer isso, gente. Lâmina afiada sempre. E aí outra coisa que você pode fazer quando estiver podando suas plantas é usar o extrato de própolis nesses pedacinhos que são as feridas abertas da sua planta. Isso vai ajudar ela a espantar essas bactérias, né, a manter distância dessas infecções e também vai ajudar a cicatrizar. Agora, se você não combateu as pragas, se você não podou direito, enfim, se a bactéria tá lá e se situou já na sua planta, o ideal é que você use produtos com streptomicina. Mas se você achar que é esse o caso, eu super recomendo que você consulte um profissional para ele te falar exatamente o que você precisa fazer. Então não sai para ir na farmácia comprar streptomicina de gente tomar para usar na planta, tá? Consulta um profissional. O próximo tipo de doença que a gente vai falar é a virose. Bom, os vírus eles interferem no metabolismo das nossas plantas e aí acabam alterando também a aparência delas. E na real, eles são super hiper chatos para você combater. Então, o ideal mesmo é que você previna. De qualquer forma, os sintomas mais comuns das viroses são a mudança de cor nas folhas, elas começam a clarear. E as suas plantas também podem ficar deformadas com o tempo e até necrosar. Então é muito importante a gente ficar atento para como um vírus se propaga. A primeira forma são os insetos vetores, então é muito importante a gente combater as pragas no nosso jardim, porque eles podem sim estar com um vírus. A segunda forma que o vírus pode se propagar é se você colocar uma planta saudável em contato com uma planta contaminada. E é exatamente por isso que eu super recomendo que se você identificar um vírus em alguma planta, que você descarte ela imediatamente para que não espalhe pelo jardim inteiro. A terceira opção é super hiper difícil de lidar, porque é o contato com o pólen contaminado. Então, se você tem uma planta que está contaminada e por acaso um polinizador vai lá e ele vai em outra planta, ele pode levar o vírus. Mas aí a gente só tem que confiar no bom gosto dos nossos polinizadores, porque não tem muito que a gente possa fazer. A nossa terceira parte são os fungos, tá? E dos fungos a gente tem muita coisa que a gente pode falar e inclusive eu vou falar de alguns dos fungos mais comuns nas plantas, mas eles podem ser vários, tá? E aí, se você não souber identificar qual que é qual, você sempre pode usar uma cauda bordaleza para combater ele, tá? A cauda bordaleza, ela é sulfato de cobre, é um ótimo fungicida e funciona com a maioria dos fungos tranquilamente. Ainda ela é super fácil de achar. Qualquer garden que você for, loja especializada em jardinagem, você acha a cauda bordaleza para usar na sua planta. Enfim, vamos falar de três tipos aqui. O primeiro deles sendo a ferrugem. A ferrugem, ela tem a aparência de uma poeirinha acobreada que fica em cima da sua folha. E se você não cuidar dela logo, as suas folhas vão ficar cheias de
pústulas e com manchinhas. Conforme o fungo vai se espalhando e as plantas vão sendo danificadas, elas vão perdendo a função de produção de energia delas, porque afinal são as folhas que estão sendo atacadas pelo fungo. E para combater a ferrugem, assim como qualquer outro fungo, você tem que deixar sua planta em um local seco e arejado, que nem comida. Não é bem assim, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Deixe suas plantas em um lugar que não seja constantemente úmido, assim elas vão ficar menos suscetíveis a fungos. Agora, se a ferrugem já chegou, existe uma forma sim, bem prática de você combater ela. A primeira coisa que você vai fazer é remover as partes que foram mais atacadas pela ferrugem, tá? Então, se você tiver um galhinho ou algumas folhas que foram mais atacadas, o ideal é que você tire elas antes de começar qualquer tratamento. Aí você vai borrifar na sua planta uma calda de camomila. Basicamente, é só você deixar a camomila dentro da água por uns 3 dias e dar uma mexida de vez em quando para ela não ficar toda no fundo. Aí você pega isso depois desses 3 dias, coa e borrifa nas suas plantas algumas vezes. Essa receita também funciona com vários fungos, se você quiser experimentar antes de comprar calda bordaleza, por exemplo. O próximo fungo é a fumagina, que eu mencionei no outro vídeo sobre pragas. A fumagina tem esse nome porque ela parece fuligem, é uma camadinha preta que vai aparecer em cima das suas folhas e nos ramos da sua planta. E geralmente ela está acompanhando algum inseto sugador, tipo uma cochonilha ou um pulgão. Isso é porque as cochonilhas e os pulgões, conforme eles vão lá se alimentando, eles soltam uma substância que é meio docinha, que o fungo adora. Então a fumagina tá lá super curtindo esse habitat que as pragas criaram para ela. E aí eu nem preciso falar nada, que a primeira coisa que você vai fazer para prevenir a fumagina é combater as outras pragas. E mesmo se já tiver todo mundo lá, a primeira coisa que você vai fazer é com certeza acabar com as cochonilhas ou com os pulgões e aí depois passar para acabar com o fungo. É tática de guerra mesmo, gente. A gente precisa acabar com a comida do fungo para poder combater ele. E nesse caso da fumagina, você pode borrifar uma mistura de óleo mineral com água, nessas proporções que eu tenho aqui embaixo. O nosso fungo final é o oídio. E esse, ele parece um pouquinho com aquele fungo que a gente vê às vezes nos lugares que é branquinho e peludinho, sabe? E ele pode aparecer em toda a sua planta, da cabeça aos pés. Majoritariamente, o problema que ele vai causar para a sua planta é fazer com que as folhas caiam, o que vai fazer, de novo, com que a produção de energia da sua planta seja prejudicada. E muita gente usa leite cru para combater o oídio, tá? Só que leite cru não é exatamente a coisa mais fácil da gente conseguir quando a gente mora numa cidade grande como São Paulo, por exemplo. Então, vai aí uma receita que é um pouquinho mais urbana. Borrife as suas plantas com uma mistura de água com bicarbonato de sódio, nessas proporções que eu vou colocar aqui embaixo. Vale lembrar que todo fungo se reproduz por meio de esporos. E esses esporos, eles são liberados no ar e eles viajam com o vento, encontrando outras plantas pelo seu jardim. Então sim, gente, é muito importante que você combata esse fungo na hora que você encontrar ele, porque senão ele pode acabar atacando todas as plantas que você tem aí. E é sempre bom lembrar, plantas felizes e saudáveis dão muito menos trabalho, gente, elas vão atrair menos pragas e menos doenças. Então cuide das suas plantas, não saia comprando planta aí para deixar num canto escondida, porque provavelmente ela vai ficar triste. Na minha playlist de paisagismo tem várias dicas em vários vídeos de como você pode cuidar melhor das suas plantas e manter elas mais felizes e saudáveis. E lá também vocês vão encontrar os 2 vídeos falando sobre pragas que eu fiz antes desse vídeo de doenças aqui. E é óbvio que se vocês não encontrarem lá a resposta que vocês querem, vocês sempre podem mandar para mim uma pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. E se vocês curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, gente! Tchau, tchau!